Então, o Lula não pode adiar essa viagem, não. Vai com pneumonia, trata no caminho. Leva a pneumonia para a China. Ela não vai poder entrar, porque na China o controle é absoluto, né? Eles vão pôr uma máscara nele lá. Exato. Primeiro, tem informações contraditórias, Dri, se o Lula vai ou não para a China. Né? A informação que me parece mais confiável é a do Calil, que diz que o Lula vai tomar um remédio na veia, mas poderá ir amanhã. Diz que ele adiou para domingo, né? Domingo. Ele iria amanhã, no sábado. Adiou por um dia, é isso. Por um dia, domingo. Mas vai tomar um remedinho e tal. Chamei o Caseiro, ele deve vir aqui até para falar sobre essa pneumonia hoje no final do programa, a partir do diagnóstico do Lula, falar um pouco sobre isso que está acontecendo. A Zenha mesmo nos contou aqui nos bastidores que perdeu uma amiga com isso. O Nasser, essa ida à China, dentro dessas contradições que você está apontando aí, dos sinais trocados em relação à Rússia, aliás, nem tão trocados, talvez até num único sentido, qual o significado dessa ida à China? Porque vamos combinar, ela tem um significado comercial, ok, tudo, a China gosta muito disso, mas tem político também, né? Bom, eu acho o seguinte, falei mal do ministro aí, mas agora vou falar do Lula, que é o seguinte. Se você olhar, é muito interessante, desde 2002, quando o Lula entra, até hoje, há uma diretriz muito clara na política externa brasileira. Uma diretriz em termos de estilo, de comportamento, né, de ação. E esse estilo é o de mediador. Né? O Brasil não quis ser inventado pelo Lula, não foi, mas o Lula, até pela habilidade dele, ele leva isso adiante. O outro elemento é um elemento extremamente pragmático. Né? Um pragmático, não é um pragmatismo rasteiro, é um pragmático calculado dentro de um sistema internacional que, comparativamente ao que era a sua época, ele se tornou até mais favorável por esse estilo do Lula. Né? Ou seja, vamos para a China. O que é a China? 2003, 2004 é a China de 2023. Em comparação. Né? Então, é interessante, uns críticos lá da Folha, até discutir com alguns deles, ficaram bravos e tudo. O mundo mudou e o governo Lula vai ter que mudar, não é de 2002. Justamente, as mudanças favorecem. Por quê? Porque essa flexibilidade que é possível dentro desse mundo internacional. Então, a China é a potência global. Não tem mais o que falar. Não é especulação, não é potência global. Está na América Latina, está com o vizinho dos Estados Unidos, o México. O México hoje tem mais relações comerciais, tecnológicas com a China do que com os Estados Unidos. Está na África, está no Oriente Médio, fez o encontro que seria inimaginável entre a Arábia Saudita e o Irã. Entendeu? Então, é uma potência global. E você vê isso olhando os articulistas norte-americanos, que eu olho no Washington Post e no New York Times. Estão tudo oriçado, cobrando a atitude do Biden na China. E o Lula vai nisso, sem romper com os Estados Unidos. Entendeu? Então, eu tenho observado o Brasil e outros países também que lembram muito o neutralismo da Guerra Fria, né, os não alinhados. Ele tem ali uma autonomia, não está fechadinho com um lado nem com o outro, e não rompe com nenhum dos lados, não é de rompimento. Obviamente que não pode romper com os Estados Unidos, é doido. Em 2002, o Lula foi lá, conversou muito bem com o Bush já estava anunciando a guerra do Iraque e tal, o Lula falou, estou fora, não apoio isso, mas não rompeu com os Estados Unidos. E muito bem. Então, acho que essa viagem é fundamental. E só complementando, o tom é completamente diferente dos Estados Unidos. O Lula agora está indo com o quê? Com 200 empresários, parece, né? Uma comitiva de 240 pessoas, né? Achei um número... Não é tudo empresário, né? Muitos empresários. Assim, tem muito empresário, muita gente... vão pagar as suas próprias passagens, tá? Mas
E quem que foi com ele para os Estados Unidos? Não teve isso. É verdade. Então, a outra diferença é a pauta. Não tem como negar. Eu não sou... A pauta é 6G, a pauta eles estão... A pauta tem uma ênfase, né, professor, muito grande nas questões tecnológicas, vamos dizer assim. Sim, concretas, objetivas. O Biden foi um trololó sobre meio ambiente, está até hoje fazendo trololó, no final, quando que ele falou, 10 milhões, 15 milhões. Aí é o 5G, é pobreza. Porque a China tirou bilhões da pobreza, quase bilhões. Então, e o Brasil tem essa preocupação. Então, para além, eu não sou ingênuo aqui, de preocupações de grande potência da China, militares, etc., que a coloca no plano de grande potência, ela tem esse outro lado. Né? A forma dela entrar nas regiões, claro que é para dominar, também não sou ingênuo, que é para influenciar, mas é diferente. Os Estados Unidos instigava a Arábia Saudita contra o Irã. Né? Então, os Estados Unidos quer o equilíbrio, instigando um contra o outro. A China quer o equilíbrio, rebaixando as tensões. Ela quer que o Oriente Médio seja toda a região da Ásia Central pacificada por causa do como é que chama? A Rota da Seda. Ô, professor, uma observação rápida. E antes desse acordo impossível, que todo mundo acreditava ser impossível, entre a Arábia Saudita e Irã, o Xi Jinping foi para a Arábia Saudita e comprou não sei quantos bilhões de petróleo. Quer dizer, ele pavimentou o caminho comprando, com dinheiro. Falou, ó, tô aqui, meu compromisso com vocês, e só depois que veio... Mas veja só, Zenha, foi boa a sua observação. Os Estados Unidos também compram a Arábia Saudita há muito tempo. A Arábia Saudita não mais abaixa a cabeça dos Estados Unidos. Não rompeu, óbvio que não vai romper, dependência muito grande. Mas não está seguindo os Estados Unidos. A Arábia Saudita é da OPEP, que é parceiro, e a Arábia Saudita está junto com a Rússia, o maior produtor. E a política de petróleo, de produção, de preço dos dois é consensual. Os Estados Unidos tentou entrar aí e não conseguiu. Né? Então, tem o dinheiro, tem a coisa concreta, mas tem mais coisa, porque senão eles romperiam. Mesma coisa Emirados Árabes, que é o protetorado americano. Está lá, é próximo dos russos. Então, o mundo hoje, cada vez mais, né? Eu falei da Guerra Fria dos não alinhados. Só que naquela época, comparativamente, os não alinhados não tinham tanta bala na agulha. Então, agora, você fala de um país como o Paquistão, tem arma nuclear. Tem uma importância política, econômica importante. Para dizer a Índia, mais ainda do que tinha. África do Sul, né? Os BRICS, que o Azenha falou. Mas, enfim, estou citando isso separado para dizer que esse mundo está além da Europa. Em economia, em recursos. Né? Então, é esse mundo que muita gente aqui no Brasil não aceita. A mesma turma que o Rovai citou do Moro lá. Que, obviamente, Estados Unidos, mesmo uma esquerda europeia. Eu falei que eu já saí de vários grupos de WhatsApp lá que eu briguei com todo mundo lá da Europa, porque eles têm uma pauta muito diferente da nossa pauta de esquerda. Né? A nossa pauta de esquerda é da periferia do sistema, isso é diferente. Não adianta falar. Então, eu acho que o Lula, para falar tudo isso, o Lula está entrando nisso. Ele está entrando muito bem, ele sabe lidar com isso, tem legitimidade lá na China, tem legitimidade. Olha, o dia do negócio do Moro aí e tal, eu vi no Twitter, sem querer. O ministro não sei se foi o primeiro-ministro da África, falou, hoje eu tive uma conferência com meu irmão Lula. Falou desse jeito, meu irmão, my brother. Então, assim, o Lula circula bem nesses lugares, né? Muito bem. E não é só retórica. Então, acho que ele vai aproveitar bem essa viagem. O Xi Jinping também é alguém que sabe lidar com astúcia, não fala declarações. Você vê, apoia a Rússia, onde que ele estava conversando outro dia com quem? O Zelensky. É o mesmo estilo do Lula. Xi Jinping é malandro. Esse não dá ponto sem nó, viu? Não fala besteira, é muito quietinho. Então. Ele vai conversando com todo mundo.
Então, Lula não pode adiar essa viagem, não. Vai com pneumonia, trata no caminho. Leva a pneumonia para a China. Ela não vai poder entrar, porque na China o controle é absoluto, né? Eles vão pôr uma máscara nele lá. Exato. Vai fazer teste de Covid, né? Já deve ter feito, né? Se fosse Covid, deve ter já falado, feito. Não é? Tem uma virose aí, minha mãe pegou isso aí, estou cheio de amigos, tá uma coisa horrorosa essa pneumonia. Horrorosa. E olha só, o doutor Marcos Caseiro já mandou superchat, olha só, já falando sobre pneumonia, estou chegando, estamos esperando. Grande Caseirão das massas.